Como vocês estão? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento a partir do ponto em que nós encerramos o vídeo anterior, o qual foi o segundo vídeo do nosso canal. Então, fazendo uma breve revisão, né, do que foi dito no vídeo anterior, nós vimos que C.S. Lewis ele divide dois sentimentos que precedem os amores, né? E esses sentimentos são os prazeres, ele denomina de prazeres, e prazeres estes que são divididos em dois tipos: prazer necessidade e prazer de apreciação. Então, nós vimos isso no vídeo anterior, né? Algumas outras informações adicionais que você encontra lá naquele vídeo. Agora, como eu havia falado, nós vamos tratá-los especificamente cada um. Vamos dedicar um vídeo ao prazer necessidade, este vídeo que está sendo gravado, e em um outro vídeo posterior nós vamos falar a respeito do que C.S. Lewis, a forma que C.S. Lewis define cada prazer, que é o prazer de apreciação, né? E hoje nós vamos ver o que ele fala a respeito do prazer e necessidade. Então ele inicia afirmando, ainda no capítulo 1º, né? Todos lembram. Ele inicia afirmando que o prazer e necessidade é tão natural, tão necessário, tão protegido dos excessos, dada a sua própria naturalidade. Ou seja, o prazer, necessidade, nós não precisamos fazer nenhum esforço para tê-lo, para senti-lo, esse prazer, o qual procede de uma necessidade, né? Que, por sua vez, é precedida de um desejo, que nasce em nós e nós vamos em busca de satisfazê-lo. E no processo da satisfação desse desejo, nós obtemos o prazer, né? Então ele é natural, necessário, né? Ninguém vive sem tomar água, ninguém vive sem comer, e ele é protegido dos excessos. Nós vamos ver mais detalhadamente a respeito dessa definição. Então, ele é isso dada a sua própria naturalidade, né? Então, o prazer e necessidade é o estado em que acabam os prazeres de apreciação. Estava falando, o prazer e necessidade é o estado em que acabam os prazeres de apreciação quando as coisas vão mal. Ou seja, isso ocorre com a má administração, o mau assessoramento do prazer de apreciar, né? A imoderação nesse prazer de apreciação leva, ele deixa de ser prazer de apreciar e torna-se um prazer necessidade, como resultado de algo mal assessorado, mal experimentado, né? Então, ele continua falando, eles não são odiados depois que os tivermos, mas certamente morrem em nós, de forma extraordinariamente abrupta e completa. Os prazeres e necessidades, eles não provocam ódio em nós por satisfazê-los. E quando provoca, já não é mais prazer necessidade, já deixou de ser prazer necessidade. E como já tornou-se um prazer outra coisa, né? Um prazer que não é necessidade. Então, este prazer não provoca ódio e certamente eles morrem em nós na medida que os satisfazemos, né? Eles não perduram após satisfazê-lo, ele não permanece em nós. Isso é bastante óbvio. Então ele tem
ele é encerrado de forma abrupta. No instante em que satisfazemos ele, ele já deixa de existir. Já não sentimos a mesma atração que outrora, de antes, quando nós fomos até aquele objeto a fim de satisfazer um desejo. Então, essa é mais uma característica do prazer necessidade. Outra, segundo C.S. Lewis, é a mente humana. Isso aqui não é um prazer, me perdoe. Ele faz uma observação a respeito de como deve ser o nosso comportamento frente a essa leitura. Né? Nós devemos ter uma mente humana. Ele descreve a mente humana como algo que está mais propenso a louvar e a depreciar do que a descrever e definir. Então, ele está convidando os seus leitores para se aterem à definição e à descrição dos amores. Né? Desde o início do livro, da abordagem na introdução a respeito dos amor, necessidade e amor dádiva, e ainda mais agora que ele vai adentrar num assunto propriamente dito, ele vai relatar os 4 amores, né? Então ele afirma que você não deve ler o livro dele armado por essa tendência, né, de louvar e apreciar. Um exemplo é você ler um determinado amor, afeição, e você vai ler os comportamentos, as reações, o que ele produz, e vai, isso aqui é ruim, isso aqui é louvável, né? Isso não deve ser a atitude do leitor. A atitude do leitor deve ser compreender a descrição e a definição. E isso não significa que ele não dê sentenças morais. Tanto que nós já vimos sentenças morais, né? Resultados, consequências morais de cada prazer de necessidade, prazer de apreciação, que pode vir a tornar-se um prazer necessidade por má assessoria. Então, ele está descrevendo, isso é descrição, não é um julgamento próprio, é um relato da verdade, da nossa natureza. Né? Então, devemos nos prender a essas definições, a essas descrições a respeito de cada pormenor, de cada prazer e amor que está presente em nossa natureza. Então, a importância dos 2 tipos de prazer está na extensão em que prenunciam características em nossos amores. E isso é interessante porque o prazer-necessidade, ele vai desaguar, ele vai nos conduzir ao amor-necessidade. Isso, se as coisas permanecerem na devida ordem, no devido trato, né, na devida moderação, você vai passar a ter amores, necessidades, algo que foi iniciado com um prazer necessidade. Então, os prazeres necessidades prenunciam os nossos amores necessidade. Eles são prenúncios, eles são tipos, eles anunciam, né, o modo em que nós vamos amar, o modo em que vamos amar necessariamente, por algo que a nossa natureza requer, exige. Né? Precede também um desejo, assim como no prazer e necessidade. Ele é antecipado pelo prazer, pelo desejo. O amor, necessidade também, é algo que provém da natureza, então é algo que nós carecemos, é uma carência humana. A realização, a existência desse amor-necessidade. Então, o amor-necessidade, bem como o prazer-necessidade, não durará mais do que a necessidade. Isso é certo. Então, o exemplo que ele deu no início do capítulo, do gole de água, ninguém vai continuar com sede após tomar água na quantidade
proporcional à sede, né? Ninguém vai continuar tomando água ininterruptamente. Nós tomamos água, satisfazemos aquele desejo, e em um outro momento, em uma outra hora, nós retornamos e satisfazemos o desejo, né? Se vamos jogar bola, chegamos em casa cansados, e não tenhamos bebido lá no futebol, ao chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer é ir até a cozinha, né, em busca de água a fim de satisfazer. E ao beber a quantidade, talvez ele esteja sedento, jogou bola demais, ao beber a quantidade apropriada para a sua sede, para atender a sua sede e satisfazê-la, você não mais precisará, né? Então é algo que dura apenas até a sua plena satisfação. E ele usa, a partir daí, ele afirma que a necessidade em si pode ser dois tipos de necessidades, né? Dois subtipos, a necessidade, o prazer necessidade e o amor necessidade, que é resultado do prazer necessidade, eles podem ser permanentes ou recorrentes, ou seja, comuns, habituais, né? Algo que é constante. Então, não, algo que é constante, mas é interrompido, né? Mas não deixa de ser comum. Agora, o permanente é algo que é sempre, sempre. Já o recorrente é algo que é alguma vez ou outra, né? Então, o amor necessidade não é assessorado. Dificilmente, se o amor necessidade não é assessorado, dificilmente poderíamos esperar que ele não morresse em nós quando a necessidade desaparecesse. Outro problema aqui é uma deturpação, é um má assessoramento, né? Isso toca na nossa mentalidade que é desprovida de princípios, que é desprovida de princípios morais, princípios de conduta, né? Ao você sentir esse amor necessidade, você pode ser dominado por ele. E aí ele deixa de ser amor necessidade. Nós vamos ver isso mais na frente, quando ele estiver tratando especificamente cada amor, né? Então, nós devemos ter sempre no contato com esses sentimentos, nós devemos ter sempre uma moderação e devemos estar armados com pressupostos que nos vão dar condições de manterem esses sentimentos que a nossa natureza expressa de forma equilibrada, né, e harmoniosa com a nossa natureza. Para que nós não demos a ela algo acima do que ela exige e nem algo aquém da necessidade do ser humano. Entendendo? Então, nosso amor necessidade por Deus, outro momento, mais uma vez ele cita Deus, que é um exemplo que é diferente, que é exclusivo, pois a necessidade dele nunca acaba nem neste mundo, nem em qualquer outro, né? Então, nós já vimos outrora que C.S. Lewis um autor cristão. E por ser um autor cristão, ele possui pressupostos guiados pela palavra. Ele é conduzido. E, de fato, quer dizer, me perdoem, porque ele não está aqui defendendo uma fé. Ele não está defendendo uma fé. Ele já ia pecar em algo que ele já nos alertou, né? Que não, a mente humana está muito mais propensa a louvar e a depreciar do que a descrever e a definir. Isso aqui é uma definição, uma descrição. O homem anseia por Deus. Há uma necessidade inerente ao homem por Deus, por um ser supremo, glorioso, que possui o domínio de todas as coisas, entenderam? Então, essa necessidade que nós temos de Deus, ela é permanente, é do subtipo permanente.
pois essa necessidade ela não acaba nunca, nem neste mundo, nem em qualquer outro. Né? É o exemplo atípico de necessidade permanente. Entenderam? Então é isso, galera. Obrigado. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, 1 minuto a mais do que os anteriores, mas agradeço pela paciência de vocês, por terem acompanhado e assistido esse vídeo. Deus abençoe a todos e tenham todos um dia abençoado, um finalzinho de dia abençoado. Valeu, abraço.